Uma das perguntas mais eh, difíceis de responder que foram levantadas pelas equações de Maxwell é como é medida aquela velocidade da luz. Porque nas equações aparece a velocidade c, mas não aparece um referencial. É diferente de um problema envolvendo a velocidade de uma onda mecânica, quando você sabe que, por exemplo, a velocidade da onda numa corda ou a velocidade do som é medida com relação àquele meio. Então, bastante gente tentou explicar isso, imaginando que existiria um meio que a gente ainda não havia detectado, haveria uma espécie de substância chamada éter, e a luz se propagaria com essa velocidade c com relação ao éter. E isso se provou estar errado. Para resolver o problema, o Einstein imaginou apenas dois postulados. Um, que as leis físicas são as mesmas para referenciais inerciais. Então, se você vai comparar algum fenômeno físico que está sendo observado por você parado e por alguém que está em movimento com velocidade constante, as mesmas leis físicas, a mesma matemática deve funcionar para os dois. E o segundo postulado diz que a velocidade da luz é c para todos os referenciais inerciais, em todas as direções, inclusive. E apesar dessa afirmação não parecer muito estranha assim, ela é quando você pensa em analisar dois referenciais que têm uma velocidade entre eles. Então imagina, por exemplo, alguma coisa como isso aqui, em que você tem esse referencial xy que está parado, e você tem esse referencial x ponto, y ponto, que tem uma velocidade v que é constante. Por simplicidade também, suponha que em t igual a zero, x é igual a x ponto, que é igual a zero, e o y é igual a y ponto, que também é igual a zero. Então quer dizer que nesse instante, esses dois centros aqui coincidiam. Só que esse cara aqui, ele está se movendo para a direita com velocidade constante. É como se fosse, por exemplo, poderia ser você parado aqui e alguém se afastando de você com uma velocidade constante dentro de um carro, por exemplo. Esse problema de composição de velocidades a gente resolvia em Física 1 usando transformação de Galileu. Mas isso é incompatível com o segundo postulado do Einstein de que a velocidade da luz é c para todo mundo. Então, se você quiser descrever um fenômeno, sobretudo um que está relacionado à luz, acontece uma coisa estranha, que é o seguinte: se você aqui no referencial XY aponta uma luz para o x ponto, y ponto, aponta uma lanterna para lá, um laser, e liga ele. Então a luz sai daqui e ela está indo naquela direção com velocidade c. Aí você fala, mas como esse cara está se afastando com velocidade v, então ele vai ter a impressão de que essa luz que está indo na direção dele tem uma velocidade diferente de c. Do mesmo jeito, se ele tivesse, em vez de estar se afastando e indo para a direita, se ele estivesse se aproximando e indo para a esquerda, ele ia perceber que a velocidade da luz tinha aumentado. E é isso que não acontece. E está implícito no segundo postulado da teoria da relatividade. A consequência disso é que, se em t igual a zero, esse cara aqui pisca uma luz, por exemplo, aí você imagina assim que essa luz vai se propagar em todas as direções com a mesma velocidade, né? Eu não consigo desenhar na mão, mas estou tentando fazer uma circunferência aqui.
esse cara aqui vê uma circunferência. Aí você fala, mas esse aqui não vai ver a mesma circunferência, porque como ele está se movendo para a direita, então ele vai ver uma elipse, porque essa circunferência vai ficar deformada. Mas o problema é que esse cara também vê uma circunferência. Os dois estão vendo a mesma coisa, eles têm que ver a mesma coisa, segundo a teoria da relatividade. Essas circunferências em 3 dimensões, é claro, elas serão esferas, né? Então eu não consigo desenhar, mas eu vou escrever aqui o que seria a equação para uma esfera. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual ao raio da esfera. Isso é equação que você vê lá em geometria, né? Só que esse r aqui, no caso da luz, ele é c vezes t. Então isso aqui é igual a c ao quadrado, t ao quadrado. No referencial ponto que está se movendo, a gente tem que ver uma esfera também, só que essa esfera é com as coordenadas que aquele cara que está se movendo mede. Então por isso tem esse ponto aqui em cima. E aí aqui tem um detalhe. Se a gente colocasse o mesmo tempo para os dois, a gente chega na seguinte situação. Se a velocidade é na direção x, então quer dizer que esse y corresponde a esse y. Não tem movimento nessa direção, então não tem nenhuma diferença. Então o y eu sei que é igual a y ponto. Para o z acontece a mesma coisa, então o z é igual a z ponto. Então se alguma coisa diferente acontece e deixa o x diferente do x ponto, necessariamente eu preciso que o t seja diferente do t ponto. Se o tempo fosse o mesmo para os dois, daí nos dois ia ter c ao quadrado e t ao quadrado, e como z e y já são iguais, eu só ia ter x ponto e x, que eram diferentes. E aí não tem como resolver esse problema. Digo, a única solução para esse sistema seria que x é igual a x ponto. E é justamente isso que a teoria da relatividade implica que não está acontecendo. Então quer dizer o seguinte, vamos supor que eu queira arrumar um jeito de fazer o cara que está no x ponto, no referencial ponto, conversar com o cara que está no referencial parado, e que para isso os dois observem fenômenos físicos e que sejam compatíveis as observações de ambos. Então quer dizer que o x ponto ele é igual a x menos vt. Então, lembrando que o x ponto é a coordenada que está em movimento, né? Então, quando t é igual a zero, x é igual a x ponto. Está aqui. À medida que o x ponto vai andando para lá, ele vai ficando a uma distância vt daquele referencial. Por isso, x menos vt aqui. Y eu já escrevi aqui, z eu já escrevi aqui. E aí, para o t, como eu acabei de explicar, não dá para ser igual. Então, eu vou chutar uma coisa do tipo t ponto vai ser igual a t mais uma constante qualquer, que eu ainda não sei quem é, multiplicada por x. Então, o que a gente está buscando é qual é essa transformação, qual é o valor daquele k na equação anterior, que vai fazer essa equação que a gente está vendo agora ser transformada na equação x mais y mais z ao quadrado, em que mostraria, provaria uma maneira de trocar as coordenadas de um referencial para de outro. Se a gente substituir aqui essa transformação que a gente está imaginando,
a gente obtém isso aqui. Então é só ir abrir os quadrados, né? Então x ao quadrado menos 2x vt mais v ao quadrado t ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E aí aqui do lado, no t ponto, eu substituí o t mais kx e aí abrindo dá esse produto aqui. Agora a gente precisa organizar essas coisas colocando tudo que tem x, y e z de um lado e tudo que tem tempo do outro, de preferência. Mas antes de fazer isso, já dá para sacar uma coisa aqui, ó. Você tem um termo cruzado. Aqui tem x multiplicado por tempo. E um termo semelhante aparece aqui desse lado. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho o tempo. Como na equação de uma esfera não pode ter esse produto, então esse termo aqui com esse aqui tem que dar zero. E o único jeito disso dar zero é se a gente escolher o valor do k apropriado que está aqui. E aí, comparando os dois, a gente conclui que esse k ele tem que ser menos v por c ao quadrado. Rearranjando os termos então e fazendo algumas simplificações, então a gente chega em x ao quadrado menos v ao quadrado por c ao quadrado. Esse aqui está multiplicando um x. Multiplicando x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a c ao quadrado t ao quadrado menos v ao quadrado t ao quadrado. Como tem esse v ao quadrado sobre c ao quadrado aqui, e aqui desse lado eu posso fazer a mesma coisa, porque eu posso deixar isso como c ao quadrado t ao quadrado, que multiplica 1 menos o v ao quadrado por c ao quadrado, convém escrever dessa forma que a gente vai perceber uma certa simetria. Então, x ao quadrado é igual a 1 menos v ao quadrado, x ao quadrado, que multiplica 1 menos v ao quadrado mais c ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Isso é igual a c ao quadrado, t ao quadrado, que multiplica 1 menos v ao quadrado por c ao quadrado. E aí, esse termo aqui, que é exatamente o mesmo que aparece aqui, a gente vai chamar ele de gama. E esse gama na verdade, fica mais interessante escrever ele assim. Já vai ficar óbvio por quê. É isso aqui elevado a meio. Então, o que é esse gama? Se a gente tivesse feito a transformação que a gente acabou de testar, incluindo esse gama, aí a gente consegue ter uma esfera em x que vai ser uma esfera em x ponto, y ponto, z ponto. E aí, essa transformação aqui é x ponto é igual a gama x menos vt e o t ponto é igual a gama t menos v por c ao quadrado x. Isso aqui é o que a gente chama de transformação de Lorentz. Que, veja bem, ela não recebe o nome do Einstein, porque essa matemática já existia um pouco antes. E o Lorentz era uma das pessoas que mais tinha estudado o assunto. Mas o que o Einstein fez foi dar uma reinterpretação de por que era desse jeito. Então, é desse jeito porque a velocidade da luz é constante para todos os referenciais inerciais em todas as direções. E isso implica que, então, é o
a distância na direção do movimento, x no caso que eu fiz aqui, e o tempo, que sofre uma dilatação e uma contração, de maneira que os dois referenciais veem a velocidade da luz ser a mesma, mas eles não veem necessariamente os comprimentos serem os mesmos e a passagem do tempo ser a mesma.